Bom, hoje irei fazer um vídeo que não vou usar roteiro. Não tenho um roteiro pronto, falas prontas. Assim como quase nenhum vídeo eu uso muito, tá? Com fala pronta não, sempre tem um roteiro, óbvio. Mas hoje, como é verdade, como é uma história minha, verdadeira, vou contar a história do meu testemunho aqui pra vocês, tá? Como foi minha conversão ao catolicismo. Sou católico desde o berço, tá? Só que minha família é aquele tipo de católico não praticante, que na real não é católico. Mas eu tive esse lá ali de imagens, de rezar o terço. Algumas vezes, raramente a gente rezava o terço. Mas eu tive essa visão embaçada do catolicismo, que tinha adultério na minha família, embriaguez, violência, coisas que não são agradáveis. E todos diziam católico. Aí eu cresci, eu fiz promessa para São Francisco para cumprir. E uma história sobre o meu nascimento que foi bastante essencial para a minha fé nos santos, na intercessão, pelo menos no começo, foi que vou contar um pouco. Bom, minha mãe teve minha irmã mais velha, que ela nasceu menina, né? E ela e meu pai sonhavam em ter um filho homem. Fizeram tratamento, tentaram muito e até que conseguiram. Em 2008, 2009. Na época a gente não tinha condição, morava numa cidade pequenininha de 10 mil habitantes. E foram fazendo o tratamento direitinho. Tava tendo complicações na formação na minha mãe, tá? Ela levou algumas quedas, ela sofreu muito, teve acidente, grávida, mas graças a Deus não aconteceu nada com o bebê, que era eu. Certo dia, minha mãe tava não tão perto de parir, não tão longe de parir, mas ela não conseguia fazer o ultrassom do jeito que é hoje, então ela não conseguia ver direito como eu tava. Aí ela sonhou com a Virgem Maria aparecendo pra ela e falando: te prepara que este bebê vai te dar muito trabalho. Falou alguma coisa assim, eu não lembro direitinho. Ela já contou pra mim, pra minha namorada. Ela sempre conta pras pessoas. E a Virgem Maria falou: te prepara que esse bebê dará trabalho, mas valerá a pena. E dito e feito, minha mãe contou pro meu pai não acreditou, disse que era loucura, que é normal, sonhos a gente sempre tem. Talvez ele pensou isso, mas não era só isso. Aí eu nasci, foi um choque pra minha família. Eu nasci com os dois pés virados para trás. Era um pé torto congênito, é uma doença, pé torto congênito de formação. Só que era no caso extremo, porque meu pé era literalmente virado para trás e era uma bolinha, não tinha pé. Era uma bolinha de carne, sabe? No pé. E minha família se desesperou porque eles não tinham condição de fazer tratamento. A única opção era cirurgia. O médico foi bem direto e seco e grosso com a minha mãe e meu pai. Falaram na hora que eu nasci: isso aí não tem jeito não, é só cirurgia, pode mandar pra sala de cirurgia. E meu pai se irritou bastante e ameaçou o médico. Não ameaçou no sentido de agressão nem nada, mas ele falou que o médico tava trabalhando pra olhar o bebê, pra ele pelo menos olhar o bebê, pelo menos avaliar. Ele nem olhou pra mim direito, sabe? Aí o médico avaliou e tudo, mas disse que é só cirurgia. E meu pai não desistiu, minha mãe não desistiu, principalmente minha mãe. Eles, com muita fé, fizeram uma oração a São Francisco, uma promessa a São Francisco. Na época a cidade toda ia me olhar, minha mãe nunca deixava ninguém olhar meus pés. Só que chamava muita atenção, foi um dos primeiros casos aqui em Frecheirinha, que é a minha cidade, pelo menos que eu conheço, eu já ouvi falar. E minha família sofreu muito, minha avó não conseguia nem olhar. Eu usei gesso durante um ano, conseguiram um jeito de um tratamento, graças a Deus. Com um ano eu tirei o gesso, mas foi um ano usando gesso direto. Aí com um ano eu removi o gesso e a data prevista para uma criança com pé torto congênito, ainda mais num caso extremo como o meu, era de 3 anos, 4 anos de idade, 5 anos de idade para começar a andar. Certo dia, minha mãe me leva ao minha consulta, né? Minha consulta no médico particular. Isso eu já tinha quase um ano. Aí, não, eu tinha acabado de tirar o gesso. Eu tinha acabado de tirar o gesso, depois de um ano. Aí, certo dia, minha mãe tá na consulta, esperando do lado outra mãe com seu bebê.
E ela me coloca no chão. Ela me vê pedindo pra ir pro chão. Aí eu simplesmente fui pro chão e comecei a andar, se segurando nas cadeiras, claro. Mas eu comecei a mover as pernas, fazendo força pra andar, andando normal. Aí minha mãe não acreditou. A mulher, antes da minha mãe me botar no chão, ela falou: vai, deixa ele ir pra ver se ele anda. Deixa ele ir pra ele se acostumando. Aí minha mãe me botou no chão e eu fui andando, brincando. Aí o médico viu na câmera, o Dr. Edson de Sobral. Não lembro, acho que era no shopping, Sobral, a clínica dele. Doutor maravilhoso. E o doutor começou a se emocionar, começou a chorar. Porque ele viu um milagre na frente dele. Ele falou pra minha mãe que viu um milagre na frente dele. Que era uma coisa que ele nunca tinha visto. É raro, né? Isso emocionou muito o doutor, emocionou muito a minha família. Me emociona ainda quando eu lembro. Não que eu vivi, que eu vivi, mas não que eu lembre que eu vivi. Mas sobre a história, né? E minha mãe, com muita fé sempre, mesmo passando por imensas dificuldades, teve fé. E eu comecei a andar, sem nunca ter tido contato com o chão, porque eu usava gesso. E a promessa se cumpriu. Fiz o tratamento até os 14 anos, usando um aparelho nas pernas. Sofri muito bullying no começo, muito, mas eu sempre levei isso na porrada. Tô brincando, mas eu já me envolvi em muita briga no ensino fundamental por causa disso, mas isso nunca me afetou. E comecei a entrar no esporte. Comecei no futebol. Aí eu fui pagar minha promessa em Canindé, vestido de São Francisco, descalço, de Canindé até a igreja de Canindé. E lá eu jogava lá a túnica lá de São Francisco, tudo. Acho que é túnica, não lembro o nome daquela roupa. Aí cumpri a promessa, comecei a entrei no esporte. Fiz futebol, fiz Kung Fu. Me destaquei no Kung Fu, mas aí eu fui pro kickbox, que eu acho essa marcial mais prática, mais realista de defesa pessoal. Gostei muito, me destaquei no kickbox, gostei muito de kickbox. Acabei me afastando e agora tô na musculação, tá? Tô estudando educação física também. Tô na musculação. Aí cumpri a promessa. Depois que eu cumpri a promessa, meu pai não ia pra missa, minha mãe não ia pra missa, minha avó ia pra missa, mas morava longe. Eu não tinha amigos, muito menos católicos. A escola sempre, desde o meu 6º ano que eu vejo a escola sempre dando uma ensinada voltada contra o catolicismo. E eu acabei me afastando muito nesse período de 10 anos de idade até os 14. Então eu me afastei, fui criando um ódio à igreja aos poucos. Eu nunca entendi o porquê. Com certeza estava sendo influenciado pelo demônio. Comecei a criar um ódio da igreja. Aos 14, 15 anos eu criei uma conta no TikTok onde eu refutava, entre aspas, a igreja católica. Pregava o ódio contra a igreja católica, contra a Virgem Maria. Nessa época eu tava com quase uma depressão, tá? E eu tava perdido, eu me sentia vazio, eu me sentia profundamente magoado com a igreja católica e eu nunca entendi o porquê. Eu só pensava em um dia conseguir acabar com o catolicismo. Sim, é isso, eu pensava em acabar com o catolicismo. Aí certo dia eu vejo uma pregação do Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo fazendo uma pregação sobre a igreja católica e o protestantismo. E na pregação o Padre Paulo Ricardo estava falando que a igreja católica é a igreja dos santos. A igreja católica, que ele amava a igreja católica, ele mostrando o amor que ele tinha pela igreja católica. Aí eu comecei a me voltar levemente ao catolicismo. Certo dia um amigo protestante, evangélico não porque nós católicos somos evangélicos também, mas um amigo protestante me convida à igreja dele. Chego lá na igreja, aí tem um culto lá meia boca, todo mundo gritando glória a Deus e eu só querendo ouvir uma palavra. Eu tava necessitando de uma palavra, tava necessitando de uma ajuda espiritual, de uma motivação. E eu só escutava gente gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu não entendia nada que o pastor tava falando. Era a igreja Assembleia de Deus, quase pentecostal aquilo ali. Aí o pastor começou a falar em língua, o pessoal girando.
Aí, beleza, eu falei, isso não é pra mim. Tava saindo da igreja, o pastor me perguntou se eu trabalhava. A primeira coisa que o pastor perguntou, eu só precisava ouvir você tá precisando de ajuda? Mas a primeira coisa que eu escutei foi o pastor perguntando se eu trabalhava. Depois eu disse que não. Aí ele, é porque a igreja cobra 20% do salário de quem trabalha. Isso mesmo. E eu disse que pro pastor, eu sempre fui muito firme, eu sempre fui muito direto. Eu sempre fui sem enrolação. E eu falei pro pastor, não se preocupe, pastor. Não preciso cobrar o dízimo porque eu não volto mais aqui. E assim foi feito, eu nunca mais voltei lá. Mas gosto dos meus irmãos protestantes, alguns eu tenho um carinho especial. Não pela sua fé, mas pela sua pessoa, né? E voltei pra casa. E certo dia eu sonhei com um santo específico, São Tomás de Aquino. Sonhei onde eu estava ao lado de São Tomás de Aquino numa mesa bem longa. Ele com sua auréola de santo, diversos livros. E o sonho era o silêncio. Parecia um vazio, mas estava preenchido de sentimento. Estava um silêncio ensurdecedor. Ele me sentava na minha frente. E ele estava fazendo gestos e lendo como se eu estivesse aprendendo com ele. Como se ele estivesse me ensinando, me guiando. Vem atrás dele um homem com a aura diferente. Um homem todo de branco, cabelo longo. Põe a mão sobre mim, sobre a minha cabeça, e põe a mão sobre o ombro de São Tomás. Na época eu não sabia nem quem era São Tomás. E esse gesto da mão sobre minha cabeça e a mão sobre o ombro de São Tomás parecia que estava simbolizando que eu estava aprendendo e São Tomás ensinando a palavra deste homem de branco. E de repente tudo fica preto e eu acordo na minha cama em um dia de quarta-feira às 5:30 da manhã, suado e nervoso, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Mas, bom, era mais um dia, né? Escola, depois trabalho, trabalhar até 2 horas da manhã, dormir até só 5:30 e voltar para a escola e depois estudar e depois trabalhar. E assim vai. E com a angústia, um vazio existencial, a busca por por prazeres mundanos que não são saciáveis de verdade, como é o amor deste homem de branco no meu sonho. Logo me desesperei, tinha ódio da igreja católica, atacava a igreja católica, queria destruir a igreja católica. O que eu fiz? Comecei a estudar o protestantismo primeiro. Fiquei obcecado. Estudava Lutero, gostava muito de Lutero. Estudava Calvino. Estudei a história do protestantismo. Gostava muito do pastor Eliseu Rodrigues. Virei um protestante, não praticante, porque eu não ia para a igreja, mas um protestante. Comecei a criar mais contas para atacar o catolicismo. O catolicismo. E de repente aparece um vídeo do diácono João Victor Mariano. Dificilmente o diácono vai ver esse vídeo, mas se vê, sou fãzaço. Diácono João Mariano respondendo algumas objeções, não lembro qual o vídeo específico, até porque já tem mais de um ano, mas era um vídeo ele respondendo objeções do protestantismo, e aquilo me despertou um fogo no meu coração gigantesco, porque ele falava com convicção, com fé, com amor pelaquela religião e por aquilo que ele prega. E aí eu fui. Comecei a assistir mais vídeos do diácono. De repente eu tava vendo livros. De repente chega as férias de dezembro. De repente eu sou demitido do trabalho e começo a estudar o catolicismo 24 horas por dia. Meu amigo mais próximo me lembra como eu fiquei sumido por meses. Meses só estudando o catolicismo. Estudei a Bíblia, estudei tudo. Não se engane, eu não estava estudando para virar católico. Eu estava estudando para refutar o catolicismo. Exatamente, eu queria refutar 2000 anos de tradição e de igreja, de eclésia.
comecei a estudar para refutar o catolicismo quando me deparei com um versículo específico. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Não prevalebonte. Exatamente. Esse versículo me encantou. Pesquisei a fundo. Santo Agostinho falava: Jesus é a pedra angular, a rocha. Pedro é o fragmento da rocha. Ele é a pedra da igreja. Comecei a ver os padres da igreja que falavam sobre a igreja ser a sé da fé cristã em Roma. Não lembro se é Santo Irineu de Leão que falava que todas as igrejas do mundo inteiro têm que estar em comunhão com Roma. Todas as igrejas têm que estar em comunhão com Roma. E isso me encantou. De repente eu estudei 6 meses, todo dia, 12 horas por dia. Tava baqueado fisicamente, mas espiritualmente crescendo muito. Era um jejum todo dia, porque eu quase não focava tanto em comer. Eu comia, almoçava e jantava. Nesse período da escola, eu já tinha saído do trabalho, estava estudando de manhã, chegava em casa, ia estudar até dormir. Chegava em casa 11 horas, almoçava, começava a estudar até dormir. E assim eu ia, durante 6 meses, todos os dias, menos o domingo, porque eu já estava indo pra missa. E de repente eu não acordo mais suado, nervoso, com um vazio. De repente um dia eu acordo preenchido, como se o Espírito Santo já estivesse me acordando ao catolicismo. E eu me vejo convertido, concordando com todos os dogmas depois de meses de estudo profundo, que é o que todo leigo devia fazer. E de repente eu começo a me apaixonar pela igreja. Aí eu conheço minha namorada. Eu já estava nesse processo de convertido. E eu conheço minha namorada e ela é muito católica. Nosso primeiro dia de conversa, a gente já falava muito sobre santos, sobre a história dos santos, sobre a igreja católica. E eu ia conversando com ela, eu ensinando e aprendendo. Isso me encantou, porque eu saí dessa jaula do catolicismo falso que eu via da minha família, de pessoas católicas longe da santidade, muito longe. E eu comecei a ver minha namorada que estava muito próximo da santidade, uma pessoa bem mais santa, bem mais com clareza mental, espiritual a mais que eu. E eu começo a ver que o catolicismo, ele é lindo. Os católicos são bonitos, os católicos são puros e santos. Verdadeiros católicos buscam a santidade, são pecadores que nunca desistem. E eu começo a ver essa lindeza que é a fé católica. E eu começo a estudar cada vez mais. Comecei a estudar educação física porque eu quero prover para minha família futuramente com emprego de educação física na faculdade. Mas estudando principalmente teologia e filosofia. Buscando a verdade, aquela saciez da verdade que só Cristo traz. E de repente tá aqui eu com um canal pregando o catolicismo. Eu digo uma coisa: é lindo ser católico. Não só católico, mas apostólico. E não só apostólico, mas também romano. Porque a fé de Roma é proclamada no mundo inteiro. Como diz São Paulo, né? Nas cartas aos romanos. Graças a Deus que Deus os guiou para a fé de Roma ser proclamada no mundo inteiro. Então, espero que esse testemunho, foi bem resumido, tá? Teve muito mais detalhes. Mas eu espero que esse testemunho sirva de lição a vocês. E que se você estiver em processo de conversão, eu digo uma coisa: eu sou apaixonado cada dia a mais pela igreja católica. Cada dia a mais pela história dos padres da igreja, pela Bíblia, pelo magistério e principalmente por Cristo. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esses vídeos com amigos que você quer, que você crê que eles necessitam de ver. E é isso, falou.